Eu vivia minha vida apenas acordando de manhã, passando pelo dia e indo para a cama à noite. Eu acredito que é isso que a maioria faz. Eu nunca tive um bom emprego e eu não conseguia me manter em nenhum emprego. Eu não era um bom empregado, eu fazia apenas o suficiente para não ser demitido, mas fui mandado embora várias vezes. Um dia, eu conheci um homem chamado Ray Stanford, em Toronto. Nessa época eu estava morando em Toronto. Então, ele chegou para mim e perguntou: "Por que você não muda a maneira como você está vivendo?" E nunca havia passado pela minha cabeça que eu poderia, ou que eu deveria mudar. Eu não pensava sobre isso. E para falar a verdade, eu não acredito que muitas pessoas pensam. 90% da população está perdida. Eu também estava. Eu ganhava $4.000 por ano e estava devendo 6.000. Então, se eu pegasse todo o dinheiro que ganhava em 18 meses para pagar minhas dívidas, eu ficaria no 0 a 0. E eu não estava feliz. Ray Stanford então me fez outra pergunta: "Por que você não muda seus resultados?" E eu respondi: "Isso nunca passou pela minha cabeça." E ele perguntou: "Você lê alguma coisa?" E eu disse: "Não, eu não posso ler. Na verdade, eu podia ler, mas eu não o fazia." Então, ele me deu esse livro, Quem Pensa Enriquece, escrito por Napoleon Hill. E o livro está caindo aos pedaços. Eu tenho lido todos os dias nos últimos 55 anos. E desde que comecei a ler esse livro, tudo na minha vida começou a mudar. Ele diz aqui: você precisa decidir o que você quer. Bem, isso nunca havia passado pela minha cabeça antes. Eu acordava de manhã e a única coisa que eu queria era me livrar das dívidas. Eu queria apenas passar por mais um dia. Imaginar que você pode pegar uma caneta, sentar e escrever o que você deseja e conseguir. Era algo que nunca havia passado pela minha mente, mas foi isso que eu comecei a fazer. Então, eu falei com o Ray que eu gostaria de receber $25.000 por mês. Era como se uma pessoa normal falasse hoje em dia que quer $1 milhão. Era algo muito distante da minha realidade. Eu nem conhecia uma pessoa que ganhava $25.000. Inicialmente, eu não acreditava nisso, mas ele falou para mim: "Se você fizer exatamente o que eu estou te falando, você pode ter tudo o que quiser." Não só eu não acreditava, como não havia nenhum motivo que me fizesse acreditar nisso. No entanto, a maneira como ele falou comigo, ele tinha tanta convicção que eu sabia que ele acreditava naquilo. Então ele falou para mim: "Por que você não faz o que estou te dizendo? O que você está fazendo não está funcionando, e o que eu estou fazendo está." Ele era feliz, rico, saudável, e eu não sabia por que ele estava falando comigo. Mas algo dentro de mim dizia: "Por que você não faz o que ele disse?" Então, resolvi dar uma chance. Não tinha nada a perder, e foi assim que tudo começou. Ele me deu o livro e falou: "Leia isso todos os dias." Ele fez eu me comprometer que leria todos os dias. E esse é um livro bem grande para um cara como eu, que não estava acostumado a ler. Mas eu simplesmente comecei a ler. E ele falou para mim: "Faça exatamente o que eu estou te dizendo e o que o livro está te dizendo." Bem, depois disso, minha vida mudou completamente. E não demorou muito. Eu sempre ando com um cartão dourado no bolso. Sempre carreguei comigo. E eu o guardo em uma embalagem plástica. Veja, quando você escreve algo, é como se tivesse criado uma imagem em sua mente. Como se fosse uma pintura feita com palavras. E essa imagem é impregnada em suas células do cérebro. E quando você toca algo, o seu sentido do tato é afetado, mandando uma mensagem para o seu sistema nervoso central, ativando essas células no seu cérebro, gerando a visualização da imagem em sua mente. Naquela época, eu não sabia de nada disso, mas ele me fez escrever no cartão. Então, eu anotei o objetivo que eu queria no cartão e guardei no meu bolso. E o que aconteceu foi que eu continuava lendo esse cartão, mas eu tratava isso como uma piada. Mas eu comecei a pensar em como fazer dinheiro. Você pode estar se perguntando: "Mas você já não pensava nisso antes?" Não, eu não pensava. Eu recebia o que estavam dispostos a me pagar, e eu sempre estava endividado. Então, eu sempre pensava em dívidas. Agora, uma coisa que eu aprendi é que se o seu objetivo é se livrar das dívidas, você provavelmente ficará endividado para sempre, porque é nisso que você está pensando. Então, eu parei de pensar em me livrar das dívidas e comecei a pensar em fazer dinheiro. E um dia eu escutei um cara falar: "O mercado de limpeza dá muito dinheiro." Eu me lembro que consegui $980 emprestados, e isso não era uma coisa fácil para mim. Ninguém queria me emprestar dinheiro, nem eu teria emprestado para mim. Mas eu precisava dessa quantia para comprar uma enceradeira usada, alguns baldes e uns esfregões. E esse cara falou para mim:
Não limpe o chão para outra pessoa, faça alguém limpar por você. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei com o escritório para limpar, então outro, depois outro e mais outro, e assim por diante. Apenas no primeiro ano, eu consegui $175 mil. Em menos de 5 anos, eu havia conseguido 1 milhão. E a minha empresa limpava escritórios em Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres, e eu abria cada vez mais unidades e contratava pessoas para trabalharem para mim. Por volta de 1900, William James disse: acredite, e sua crença vai criar a realidade. Você precisa acreditar. Se você não acreditar, isso nunca vai acontecer. Quando você acredita, não tem como desistir. Não importa o que aconteça, você não desiste. Desistir nunca é uma opção. As pessoas que desistem nunca acreditaram na ideia em momento nenhum. Veja, isso acontece em 3 níveis. No momento que você pensa em algo, você criou isso intelectualmente. Quando você se envolve emocionalmente, você está no nível espiritual. Então, isso é expresso através do seu corpo. Seu corpo é apenas um instrumento da mente. Então, quando você realmente acredita em algo, você se conecta com aquilo, e isso faz muitas coisas acontecerem. Você está lidando com energia. Nós vivemos e pensamos em frequências. Quando você pensa em algo, você altera a sua frequência de acordo com o seu pensamento. O simples fato de você conseguir visualizar é a prova que você precisa para saber que consegue realizar. O que você precisa fazer é elevar o seu nível de consciência de acordo com a frequência daquilo que você deseja. Então, você vai atrair tudo aquilo que está naquela frequência.